Pedro, eu vi seu e-mail e eu não sei se eu já resolvi o que eu fiz, mas se eu não tiver solucionado o seu problema, quando for no final da aula, vamos conversar, tá bom? Eu não me lembro se eu cheguei realmente a fazer a alteração da nota, a avaliação toda final, e aí qualquer coisa tu fala comigo até o final da aula, tá certo? Bom, então, quando a gente estava falando, né, na aula passada, a gente parou, na realidade, nessa equação, nessas duas formas aqui, para representar a equação de conservação de energia. Eu disse para vocês, olha, essa equação aqui, ela diz para a gente como que eu posso variar a energia do sistema, a taxa de variação da energia do sistema, que pode ser modificada tanto por transferência de calor, quanto pela realização de trabalho, né, essas formas aqui de trabalho, ela vai ser igual ao quanto que a energia vai variar dentro do volume de controle, ou seja, a taxa de variação da energia dentro do volume de controle, mais o fluxo de energia através da superfície de controle. E aí, a gente viu que através da superfície de controle, a energia pode estar, né, escoando na forma de energia interna, potencial, cinética e energia referente ao escoamento, certo? Isso aqui era uma forma de apresentar, e a depender dos dados que fossem fornecidos na questão, podia ser mais interessante eu usar essa segunda forma aqui, né? Nessa ocasião daqui, então eu tinha que fornecer, ao invés dos valores de entalpia, de energia interna, em cada uma das seções, pressão do fluido em cada uma das seções, para usar essa segunda forma daqui, né? Então, eu tinha que fornecer para vocês informações a respeito da capacidade calorífica desse fluido e quais que seriam as temperaturas do fluido em cada uma das seções, né? Para que a gente pudesse estimar não mais a energia por essa equação, mas por essa, né? Em termos da entalpia do fluido em cada uma das seções. Então, a gente fez essa questão na aula passada, né? De calcular a potência de uma bomba, né? E na aula de hoje, a gente começa a tratar a respeito da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela é um caso, né, a gente pode chegar na equação de Bernoulli tanto pela conservação da energia, como a gente vai fazer agora, né, quanto a partir da conservação do momento linear aplicado para uma partícula fluida infinitesimal, e aí a gente pode fazer isso quando a gente estiver na parte de análise diferencial, certo? E partindo aí dessa equação da conservação de energia, para a gente chegar nessa relação, que é a equação de Bernoulli, a gente precisa, né, fazer algumas considerações. Então, se o escoamento que a gente estiver tratando for um escoamento em regime permanente, no qual os efeitos da viscosidade, eles são desprezíveis, então, no caso, né, de um escoamento em regime permanente, né, de um fluido cuja viscosidade, né, ou num escoamento nos quais os efeitos da viscosidade são desprezíveis, de um fluido incompressível e na ausência de máquinas, né, a gente pode aplicar todas essas considerações na equação de conservação de energia para obter a famosa equação de Bernoulli. Então, a gente dizer que o escoamento ele ocorre em regime permanente implica em não haver nenhuma variação temporal, né, de qualquer propriedade do fluido ao longo do escoamento. A informação de que esse escoamento ocorra na ausência de efeitos viscosos, né, ou seja, que os efeitos dessa viscosidade, que são justamente aqueles relacionados ao atrito, né, entre as partículas fluidas, são desprezíveis, então isso quer dizer que eu não vou ter variação da energia interna do fluido de uma seção para outra, né, e que a taxa de transferência de calor aí
em decorrência desse atrito também é nula, certo? Além disso, se a gente considera que esse fluido ele vai ser incompressível, quer dizer que isso traz para a gente algumas simplificações referentes à equação da continuidade, né? Ou seja, o escoamento ser considerado de um fluido incompressível me obriga a ter a mesma vazão volumétrica na seção de entrada e na seção de saída, certo? E a ausência de máquinas e outras formas de trabalho, né, de eixo, faz com que a equação da conservação de energia, ela se reduza significativamente. Então, a gente passa dessa equação bastante grande para essa equação daqui, né, que tem justamente o termo referente às formas de energia, multiplicando a vazão mássica do escoamento, certo? Então, o fato desse escoamento ocorrer em regime permanente e ser de um fluido incompressível, obriga que este termo daqui, né, a integral na superfície de controle de ρ VdA, seja zero. Então, a vazão mássica na seção de entrada é igual à vazão mássica na seção de saída, né? Assim sendo, a gente fica com este termo daqui, né, este termo aqui em parênteses, tendo que ter justamente o mesmo valor na seção de entrada e na seção de saída. Notem que essa forma que está escrita aqui embaixo, ela parece um pouco diferente desta forma que está aqui em cima, né? Mas na realidade não é. A única diferença desta forma para esta é que o termo referente ao volume específico, se vocês se lembram, o volume específico é o inverso da massa específica do fluido. Então, volume específico é 1 sobre ρ do fluido. Ele foi expresso aí de maneira distinta de uma forma para outra, certo? Então, se esse produto aqui, que está multiplicando a vazão mássica, ele é o mesmo de uma seção para outra, né, nas seções de entrada e de saída, então, a gente pode dizer que essa quantidade toda aqui, ela é constante entre uma seção e outra, e eu posso também igualar o valor para a seção 1 com o valor para a seção 2, né? Então, esse termo aplicado à seção de entrada, né, desse meu processo, tem que ser igual a esse termo todo para a seção de saída, certo? E percebam aqui que essa equação, ela traz justamente para a gente uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação, que vai ser válida para regiões de escoamento incompressível, em regime permanente, ao longo de uma linha de corrente, onde as forças de atrito resultantes são desprezíveis. Então, se a gente pegar aqui uma linha de corrente dessa, né, que nessa região, que é a região de validade da equação de Bernoulli, por quê? Porque nessa região aqui os efeitos da viscosidade são desprezíveis, né? Se lembra que eu falei para vocês que quando o fluido ele interage com um contorno sólido, surge uma camada limite, que é aquela região em que uma camada de fluido retarda a camada seguinte em decorrência da viscosidade. Então, percebam que aqui, ó, nessa figura, ele ilustra justamente esse desenvolvimento dessa camada limite na região próxima a esse contorno sólido aqui, né? Então, nessa região daqui, a equação de Bernoulli, ela não é válida. Por quê? Porque aqui eu tenho a presença dos efeitos viscosos de maneira importante. Já longe desse objeto, né, longe desse contorno sólido, a gente não tem, a gente considera, né, que esse efeito da viscosidade não alterou ainda as características do escoamento. Então, nessa região daqui, em que a equação de Bernoulli é válida, os efeitos viscosos, eles são desprezíveis, tá?
Então, a equação de Bernoulli, ela traz essa relação aproximada, né, para esse escoamento, onde a gente considera essas forças de atrito desprezíveis, certo? E aí a gente tem várias maneiras de reescrever essa mesma relação. Por exemplo, eu posso escrever aqui esses termos, e dessa maneira que eles estão dispostos, eles têm aqui unidades de energia por massa, certo? Joule por quilograma no SI. Se, por outro lado, eu pegar essa mesma equação e dividir todos esses termos pela aceleração da gravidade, então eu passo a expressar isso dessa maneira aqui. E aí todos esses termos aqui agora têm dimensão de comprimento. Então, isso aqui pode se relacionar com a altura aí de uma coluna de fluido, certo? Então, a gente tem várias maneiras de escrever a mesma coisa. Tá? Se a gente for interpretar essa equação de Bernoulli, ela, na realidade, traz para a gente uma equação de conservação de energia em um sistema que não tenha nenhuma forma de conversão entre energia mecânica e energia térmica, certo? Então, simplesmente, a gente tem um termo referente à energia do escoamento, um termo referente à energia cinética e um termo referente à energia potencial. E o que a equação de Bernoulli diz para a gente é que a soma dessas energias, ela vai ser constante ao longo de uma linha de corrente durante o escoamento em regime permanente, quando esses efeitos, né, de compressibilidade de atrito forem desprezíveis. Então, isso aqui vai ser uma outra forma de enunciar a conservação de energia, né, para esse escoamento em que eu não vou ter nenhuma perda, nenhuma conversão de energia mecânica em energia térmica, certo? Se a gente quiser pensar isso ainda de uma outra maneira, né, pensando em termos de trabalho, né, a segunda lei de Newton, né, pode reescrever, reinterpretar essa equação de Bernoulli como o trabalho realizado pelas forças de pressão e gravidade sobre uma partícula de fluido vai ser igual ao aumento da energia cinética dessa partícula fluida, certo? Então, novamente, é uma forma de relacionar essas energias, né? A gente sabe que trabalho também é uma forma de energia para uma partícula fluida, ok? Eu acho que essa parte a gente realmente não tinha falado, né, na aula passada, da equação de Bernoulli. Então, meu povo, o que acontece? Como eu disse para vocês, né, isso aqui vai ser uma forma de relacionar formas de energia. A equação de Bernoulli, ela vai trazer essa maneira da gente relacionar formas de energia. Então, nessa primeira questão, ela é uma questão qualitativa, né, para a gente avaliar o escoamento de água através aqui dessa seringa, né, se a gente puder fazer isso sob a luz da equação de Bernoulli. Ele fala assim, a força aplicada no êmbolo da seringa produz uma pressão maior do que a atmosférica no ponto 1 do escoamento. Né? Ponto 1 está aqui destacado, é justamente na interface aí desse fluido com o êmbolo. A água escoa pela agulha, ponto 2, com uma velocidade bastante alta e atinge o ponto 3 no topo do jato. Discuta, utilizando a equação de Bernoulli, a distribuição de energia nos pontos 1, 2 e 3. Então, como eu falei para vocês, né, a equação de Bernoulli, ela traz essa relação entre essas três formas de energia, energia cinética, potencial e de pressão, certo? E aí, o que ele coloca? No ponto 1, existe uma pressão aqui maior do que a pressão atmosférica, então a gente sabe que a energia referente à pressão vai ser alta nesse ponto, não é isso? Se eu atribuir esse ponto 1 com um nível de referência
para cotas verticais, vocês concordam comigo que a energia potencial ela vai ser nula? Porque justamente eu vou estabelecer que esse ponto aqui tem um Z igual a zero. Além disso, a depender da velocidade, né, da força que eu esteja aplicando aqui, esse êmbolo ele vai se movimentar com alguma velocidade. Então, pode até ter um pouco de energia cinética relativa a esse ponto, mas essa não vai ser a forma majoritária de energia. Concordam? Sim, sim, professora. Então, se a gente for preencher, né, para esse primeiro ponto, aí a gente teria energia cinética pequena, potencial sendo zero, e energia referente à pressão nesse ponto como sendo bastante grande. Já nesse segundo ponto, a equação de Bernoulli diz para a gente, ó, todas essas formas, o somatório de todas essas formas de energia ao longo de uma linha de corrente, que eu posso imaginar que seja uma linha que vá do ponto 1 até o ponto 2, até o ponto 3, aqui no ápice desse jato de fluido, né? Então, todas essas formas de energia, elas se somam, né? E a somatória delas é constante, certo? Então, a gente pode ver que no ponto 2, o fluido já tem contato com a pressão atmosférica, não é isso? Isso quer dizer que a energia referente à pressão, ela vai se tornar zero. Eu vou colocar aqui uma setinha como se isso aqui fosse alta, tá? Isso aqui fosse zero, como a gente descobriu, e isso aqui só um mais ou menos, dizendo que está presente no ponto 1. Então, no ponto 2, toda a energia de pressão, que era além do valor de pressão atmosférica, ele se torna nulo. Por quê? Porque a pressão no escoamento se iguala à pressão atmosférica, não é isso? E aí ele fala, ó, que no ponto 2, a velocidade do fluido ela é bastante alta. Então, a gente pode imaginar que no ponto 2, a energia cinética, ela é a forma de energia preponderante do fluido. Enquanto existe lá um componente, ainda que pequeno, de energia potencial, certo? No terceiro ponto, aqui em cima, é o ponto de mais alto, né, o ponto mais alto desse jato de fluido. Então, a gente sabe que nesse ponto, a velocidade do fluido vai ser zero. Então, a carga de energia cinética nesse ponto também vai ser zero. A energia referente à pressão, a gente já tinha dito que era nula a partir do ponto 2, né, porque atingia a pressão externa, a pressão atmosférica. Então, nesse ponto 3 aqui, a gente vê que toda a energia referente à pressão e energia cinética se converteu em energia potencial, certo? Então, a equação de Bernoulli vai servir aí justamente para a gente fazer essa avaliação, certo? E aí a gente pode estar usando essas informações para fazer, né, algumas questões referentes a isso. Eu vou primeiro para a questão de Bernoulli, para a gente poder, então, passar para as etapas seguintes. Então, nessa questão aqui, por exemplo, espero que esteja com animação, ótimo. Ele coloca assim, o nível da água em um tanque é de 20 metros acima do solo. Uma mangueira está conectada à parte inferior do tanque e o bocal final dessa mangueira aponta diretamente para cima. A tampa do tanque ela é hermética, né? E a pressão manométrica do ar acima da superfície da água é de 2 atm, certo? O sistema está no nível do mar e ele pede para determinar a altura máxima até a qual a corrente de água pode chegar, né, nessa seção de saída, certo? Então, se a gente pegar a equação de Bernoulli,
a gente vai poder fazer algumas considerações sobre ela a partir desse enunciado aí que é colocado para a gente, tá? Então, veja só, ele diz assim, esse tanque, ele tem 20 metros de altura e ele está descarregando aqui através desse bocal, certo? A gente pode supor que esse tanque aqui, ele seja bastante grande, né? De tal maneira que uma partícula fluida que esteja aqui nessa interface, ela tem uma velocidade muito pequena, muito próxima de zero, nesse ponto 1 aqui que eu estabeleci, certo? Esse ponto 1, nossa, esse 1 está muito feio, mas vocês vão, nossa, está piorando, não vou mexer mais não. Esse ponto 1 aí, que eu coloquei de verde, vou destacar aqui na equação tudo isso aqui de verde. Então, ele está a 20 metros desse nível que eu posso chamar aqui de Z inicial, né? Ele está a 20 metros acima desse ponto. E a pressão aqui nesse ponto 1, ele já fala que é de 2 atm, certo? Pressão no ponto 1. Pressão essa que ele falou em termos manométricos, né? O ponto 2, eu posso trabalhar o ponto 2 como sendo justamente esse ponto máximo aqui, né, em que o fluido atinge o seu nível mais elevado, né? Da mesma forma que a gente falou para o caso anterior, no ponto de máxima altura, a velocidade do fluido, ela é nula, certo? Então, nesse ponto 2, a gente tem um valor da velocidade do fluido sendo zero. Além disso, quando ele coloca aqui a tampa do tanque é hermética, a pressão do ar acima da superfície da água é de 2 atm, ou seja, quando ele dá aqui essa informação da pressão nesse ponto, ele dá essa informação em termos de pressão manométrica, certo? Então, se eu trabalhar desse lado da equação usando informação de pressão manométrica, é necessário que eu faça o mesmo com o outro lado da equação, né? Então, a gente consegue ver que a pressão no ponto 2 é uma pressão atmosférica, né? Então, se no ponto 2 eu tenho pressão atmosférica, significa que a pressão manométrica no ponto 2, ela é zero também, certo? Então, com isso, a gente pode trabalhar aí com a nossa equação de conservação de energia para esse escoamento, né? Considerando que esse processo aqui de descarregamento, né, ocorra em regime permanente, né? A gente está avaliando um instante que já não vai ter variação aí nessa altura, não vai ter grandes variações, né, dessas características do escoamento, que a água é um fluido incompressível, que os efeitos viscosos podem ser desprezados, né? Então, a gente pode usar essa equação da conservação da energia sob a forma da equação de Bernoulli. Então, a gente ficaria com, eita, meu Deus, como essa daqui, né? Fazendo dessa maneira, perceba que os termos referentes à diferença de altura entre os pontos 1 e 2, eles podem ser, eu posso juntar eles num termo só, né? Então, a gente pode substituir aí esses valores, né? 2 vezes a pressão atmosférica, que seria 101,3 kPa, sendo o valor da pressão nesse ponto 1, massa específica do fluido,
seria a massa específica justamente da água, né? Então, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E aí, passando esse valor aqui da aceleração da gravidade para esse outro lado da equação, né? 9,8 metros por segundo, a gente consegue calcular essa diferença entre o nível do tanque, e o nível aí do jato de água. Tá? Fazendo isso, né, essa diferença entre os dois dá de 20,6, 20,7 metros, certo? E aí a gente pode calcular, né, entendendo que o valor da cota do tanque é de 20 metros, pode calcular qual que é a altura do ponto 2, né, para ser justamente 40,6 metros. Beleza? Todos sobrevivendo até agora? Deu tudo certo? Tudo ok, né? Ótimo. Então, ótimo. Então, pessoal, a equação de Bernoulli, ela vai servir para a gente, né, para avaliar, né, situações como essa que eu coloquei para vocês agora, mas também, né, a gente pode reescrever essa equação de Bernoulli de várias outras formas, né, como eu falei para vocês, mas uma delas é desta daqui, né. Essa maneira de expressar a equação de Bernoulli ela dispõe todos os termos, né, referentes à carga de energia cinética, carga de energia potencial e de pressão do escoamento, na forma de pressão, tá? Então, eu passo essa massa específica aqui, multiplicando todos os termos da equação, né, inclusive a própria pressão, a gente fica com essa forma aqui da equação de Bernoulli. Então, a gente pode ver que esse termo referente à pressão tem unidades de pascais no SI, né? E aí a gente pode fazer análise dimensional desses outros termos daqui, para ver que isso aqui também tem dimensão de pressão, né? Então, esse produto massa específica, aceleração da gravidade, Z, né, também pode, né, no SI ser escrito com essas unidades aqui. Então, quilogramas por metro cúbico, referente à massa específica, a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, elevação em metros, né? E aí a gente sabe que esse produto aqui, né, massa vezes a aceleração, é justamente força, né? Então, isso aqui representa aí newtons no SI, e 1 metro, com esse metro cúbico, fica aí metro quadrado, que é justamente pascais no SI. A mesma coisa vale para o termo referente à energia cinética, né? Então, conseguem ver, né? Eu acredito que vocês conseguem ver claramente que isso aqui é basicamente a mesma coisa. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro, né? Então, também tem dimensão de pascais, dimensão de pressão, tá? E por que que a gente faz isso? Por que que isso é interessante para a gente, né? Quando a gente escreve essa equação dessa maneira, a gente pode identificar, né, valores efetivamente de pressão para cada uma dessas cargas de energia, certo? Então, a pressão estática, ela vai ser referente à pressão, esse termo P aqui, que representa a pressão termodinâmica real do fluido, né? Então, esse termo aí que está destacado, ele não representa nenhum efeito dinâmico, ele não representa nenhum efeito de velocidade, nenhum efeito de elevação, nada. É simplesmente referente à pressão termodinâmica do fluido naquela situação, certo? Já o segundo termo,
esse termo ρ/G/Z, ele diz respeito, né, aos possíveis efeitos de mudança de elevação, né? O que uma mudança de elevação acarreta em termos de variação de pressão para um fluido, tá? Então, a gente chama esse termo aí de pressão hidrostática. E aí, só para deixar, né, bem descrito, né, ele representa os efeitos de uma possível mudança de pressão devido à variação de energia potencial do fluido como um resultado da alteração de elevação. E, obviamente, a gente já conhece, né, que a energia potencial, ela vai ser fortemente dependente do nível de referência que eu escolhi para uma dada medição, um dado estudo. O terceiro termo aí destacado, a gente pode, né, considerar ele um termo referente à pressão dinâmica, tá? Então, ele representa justamente parado de maneira isentrópica. Então, eu falar que esse processo, ele ocorre de maneira isentrópica, obriga, né, esse processo a ocorrer de maneira reversível e adiabática. Por quê? Porque dessa maneira que a gente não tem nenhuma contribuição no processo de efeitos do atrito, né, que é justamente a condição de validade da equação de Bernoulli. Então, esse termo aqui um fluido que está escoando a uma dada velocidade V, qual que é a pressão que esse fluido vai cinética em pressão devido à desaceleração do fluido, certo? Então, essa seria a pressão dinâmica que a gente chama. O terceiro termo é justamente a hidrostática, né, para esse fluido. Então, ele seria a representação da pressão total do escoamento. Então, uma outra forma da gente trabalhar a equação de Bernoulli é entender que a pressão total ao longo de uma linha de corrente, ela é constante. Então, a soma da pressão de estagnação, pressão estática, pressão dinâmica, ela tem que ser que são bem diretos, né, aí a partir da equação de Bernoulli, a gente tem o termo referente à pressão de estagnação, certo? A pressão de estagnação, ela vai representar a pressão no ponto no qual o fluido ele vai ser parado de maneira isentrópica. Então, perceba que ele vai ter a contribuição da pressão dinâmica, que a gente tinha falado, né, que representava somente a pressão referente ao levar o fluido ao repouso, de maneira isentrópica, né? Mas como ele trata também na definição de pressão de estagnação, ele fala em pressão em um ponto no qual o fluido é parado, então eu tenho a contribuição tanto da carga dinâmica quanto da pressão estática. Então, ele é a parcela, a soma dessas duas parcelas, tá? Se eu consigo relacionar essas duas coisas, né, pressão de estagnação e a pressão termodinâmica do escoamento, a pressão estática do escoamento, a gente consegue calcular a velocidade com que o fluido está escoando, tá? Então, a gente pode, né, juntar esses dois termos, pressão de estagnação menos pressão estática, vai ser igual a 1/2 de ρ V ao quadrado, né? Posso passar esse 2 para o lado de cá multiplicando, dividir pela massa específica do fluido que está escoando a uma velocidade V, certo? E tirar a raiz quadrada disso aqui tudo, beleza? Essa informação, ela vai ser usada justamente justamente no equipamento de medição de pressão, medição de velocidade
no tubo de Pitot, para fazer essas medições, esses cálculos aí de velocidade do fluido, tá? Então, tem duas formas para a gente fazer a medição de pressão de um dado fluido que está em movimento, certo? Eu não sei se foi na prova de vocês, mas eu acredito que tenha sido. Tinha uma questão que tinha uma tubulação inclinada assim, e tinha dois pontos, né? Tinha uma questão que era assim, vou desenhar aqui. Uma tubulação aqui inclinada, o fluido estava escoando ao andar da velocidade v, e aí tinha dois pontos aqui na parede em que a gente fazia, né, conectava isso aqui a um fluido manométrico aqui dentro, né, e aí se media a diferença de altura entre esses dois lados aqui do manômetro, né, que a gente considerava que tivesse estático, né, e com isso a gente sabia a pressão, a diferença entre a pressão num ponto A do fluido e num ponto B, certo? Então, essas informações aqui são tomadas de pressão na parede, certo? Na parede, a gente tinha dito justamente que o fluido, ele obedece à tal da condição de não escorregamento. Então, a condição de não escorregamento impõe que o fluido na parede, ele tenha uma velocidade igual a zero, né? Porque ele adquire justamente a velocidade, meu Deus do céu. Às vezes eu me impressiono com essa minha coordenação motora aqui com o mouse. Então, na parede da tubulação, o fluido, ele adquire a velocidade da tubulação, que seria nula, né? Parada. Então, nas tomadas de pressão na parede, a gente tem as medições justamente de pressão estática, pressão estática do escoamento, a pressão termodinâmica desse fluido, desse escoamento nessa condição, né? Em tubos em equipamentos como o tubo de Pitot, né, ele consegue fazer a medição da pressão de estagnação, que é a pressão que esse fluido vai ter em decorrência daquela componente aí estática e dinâmica, né? E a pressão estática. Então, num tubo de Pitot, se faz a medição tanto da pressão estática, dessa maneira aqui, né, mais ilustrada para vocês, né, na parede da tubulação, quanto ele faz a medição da pressão de estagnação. E aí, com as informações dessas duas pressões, se é possível calcular a velocidade do escoamento, tá? Então, por exemplo, nessa questão daqui, ele coloca assim: um tubo de Pitot é inserido em um escoamento de ar, na condição padrão, para medir a velocidade do escoamento, de modo que a pressão captada pela sonda é a pressão de estagnação. A pressão estática é medida no mesmo local do escoamento, com uma tomada de pressão na parede. Então, como eu vinha explicando para vocês, né? Uma tomada de pressão como essa daqui, no ponto A, né, que é uma tomada de pressão estática, isso aqui ocorre porque justamente o fluido nessa condição aqui, na parede, ele tem velocidade igual a zero. Então, a medição de pressão aqui é justamente a medição da pressão termodinâmica desse escoamento nesse ponto. Uma sonda como essa daqui, ó, alinhada com o escoamento de fluido, perceba que o fluido que está escoando aqui, e chega nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade V, né? E aí ele, ao longo dessa sonda, vai sendo parado, de tal maneira que nesse ponto aqui, a velocidade dele seja zero, né?
E aí a gente considera que esse processo aqui ocorra de maneira isentrópica, ou seja, de maneira reversível e sem atrito. Se isso aqui ocorre, né, e esse manômetro atinge aqui uma dada condição de equilíbrio, ou seja, ele está lá paradinho numa medição que a gente consegue fazer uma leitura, né, a gente consegue avaliar a diferença de pressão entre esse ponto A e esse ponto B, certo? Considerando que o ponto A tenha a medição da pressão estática, né, desse fluido, e o ponto B traga junto com ele a medição da pressão de estagnação, ok? Dúvidas? Todos sobrevivendo? Então, meu povo, a gente pode medir a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, né? Se a gente for fazer isso, né, à luz do que a gente viu lá na estática de fluidos, né, a gente podia traçar aqui um nível aqui bem retinho, né, e dizer que a pressão no ponto B era igual à pressão nesse ponto C aqui qualquer, né, que seria o mesmo fluido a uma mesma profundidade, tá? Então, a pressão no ponto A seria a somatória dessa coluna aqui de A, de 30 milímetros, né? A pressão no ponto B seria igual à pressão do ponto C, menos essa coluna aqui de mercúrio. Eu não coloquei aqui para vocês, né, nessa equação aqui de baixo. Por quê? Porque esse termo aqui, referente a essa coluna de ar, ele teria que magnitude, massa específica do ar, aceleração da gravidade, vezes a altura dessa coluna, tá? E aí, a massa específica do ar, ela é muito, muito menor do que a massa específica do mercúrio. Para vocês terem ideia, a massa específica do ar, nessa condição padrão, é de 1,23 quilogramas por metro cúbico, enquanto a massa específica do mercúrio é 13.600, tá? Mais nada que não possa ser adicionado aqui nessa equação e para a gente contabilizar, tá certo? Eu acho que eu vou deixar contando todo mundo. Vou colocar aqui contando todos. Ih, travou. Então, a pressão no ponto A seria massa específica do ar, aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna do ar, Então, só continuando aí dessa maneira que a gente vinha resolvendo, tá? Então, essa massa específica aqui, essa diferença de pressão entre a pressão estática e a pressão de estagnação, tá, pode se relacionar aí para o ar, justamente através dessa equação aqui, não é isso? Então, a gente pode
substituir, né, uma vez que eu isole aqui a expressão para a velocidade do ar que está escoando, eu posso substituir esse termo de pressão de estagnação menos pressão estática para ser justamente essa altura da coluna de mercúrio, certo? E aí, perceba que aqui no denominador ele coloca a massa específica. E essa massa específica para a gente, né, é importante a gente destacar que vai ser justamente a massa específica do ar. Por quê? Porque essa equação aqui, né, a pressão de estagnação é a pressão de estagnação da corrente de ar, a pressão estática é a pressão estática do ar que está escoando, né, a velocidade diz respeito à corrente de ar. Então, todos esses termos aqui estão relacionados com o ar. Somente a diferença de pressão entre pressão estática e de estagnação é que se relaciona aí com essa coluna do fluido manométrico, né, que é o mercúrio, certo? Se vocês fizerem aí essas contas, né, vai dar aproximadamente esse valor aí de 80,7 metros por segundo. Ok? Assim sendo, meu povo, tem mais uma questão aí de conservação de energia na perspectiva aí da equação de Bernoulli no material de vocês, certo? E tem dúvida? Tá tudo certo? Como é que tá aí? Vocês já tentaram fazer a lista? Tentando, professora. Inclusive, eu ia perguntar qual seria o gabarito da última questão, a questão 8. Porque não tem, né? Não? Tem, não. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro qual é a questão, então eu vou tentar me lembrar dela aqui, rapidinho. Essa daqui? Ah, tá, não tem resposta, né? É essa aí mesmo. Mas ela é bem parecida com aquela que a gente fez em sala de aula. Eu tava né? vendo no vídeo no YouTube também, que a gente fez aquele dia lá. A única diferença é essa seção aqui de saída, que na questão que a gente fez em sala de aula, isso aqui não tem, né? E era 0 na questão lá, não? Lá era 0 e aqui você tem que, se você colocar esse volume de controle aqui, que eu estou colocando na figura, entre A, B, C e D, né? Aí você fica com essa seção AD, sendo uma seção de saída de fluido e ele dá a velocidade da saída. Então, não é para ser muito mais complicada, não, mas eu não tenho a resposta dela aqui. Tem que olhar, tem que resolver, na verdade. Beleza. É porque eu achei um valor, eu queria só comparar para ver se acertei, entendeu? Tá certo. Eu vou conseguir esse valor aí para você, ou com os monitores, ou resolvendo aí a questão, e aí eu mando, tá? Na próxima aula eu já vou anotar aqui, antes que eu esqueça. Beleza. Questão 8. Aí um pouco mais acima, professora, nessa sétima, esse P é pressão 4,65, é isso? Não. Isso aqui é só o desenho do Fox. A questão é 4, do capítulo 4, questão 65. Nossa, que viagem. Então, ele pede para calcular a força para manter esse tampão fixo, né? Aí ele diz que a vazão de água é tanto e a pressão, a montante, é 3,5 megapascais. Então, a pressão aqui, nessa seção, é de 3,5 megapascais,
E a pressão aqui nessa seção de saída é uma pressão atmosférica. Então, aqui você considera P igual a 0, e aqui você considera esse valor. Beleza? Ok. Show. Então, meu povo, estando tudo tranquilo, todos sobrevivendo até agora, né? Deixa eu ver se eu estou na pasta certa. Para a gente começar a tratar da segunda etapa, né, do nosso estudo, né? Que é justamente a etapa de análise diferencial. Então, quando a gente estava trabalhando na fórmula integral, a gente trabalhou com a equação da continuidade, né? E a equação da continuidade tinha dito para a gente, olha, a taxa de variação da massa dentro do volume de controle, aumento ou a diminuição disso, depende do fluxo líquido de massa pela superfície de controle. Quanto que entra, quanto que sai de massa dentro desse volume de controle, certo? Ok. E aí a gente tinha feito a mesma aplicação para a conservação do momento linear, né? A gente tinha aplicado também o teorema de transporte de Reynolds para chegar na equação de conservação do momento linear e feito a mesma, né? O mesmo processo para a equação de conservação de energia. Então, veja que toda a nossa formulação integral, ela se reduz, né? Ela pode ser expressa através dessas três equações, tá? E aí o que acontece é que nem todos os problemas podem ser resolvidos a partir da análise integral. Por quê? O que a análise integral faz? Ela pega, né, uma região aí do escoamento e trabalha isso na perspectiva aí de uma caixa preta. Então, eu não tenho interesse em conhecer como que se comporta o escoamento dentro dessa caixa preta. Basta eu saber o que acontece na seção de entrada e o que acontece nas seções de saída. Quando eu faço isso, eu consigo calcular as forças que atuam sobre essa minha caixa preta aí, consigo calcular as vazões, quanto que são a variação de energia, tudo, né? Mas não me interessa o que tem aqui dentro dessa caixa, né? Eu não consigo enxergar na perspectiva integral isso aqui, por exemplo, e nem me interesso, na verdade. Eu posso até enxergar, mas se isso não faz parte do meu objeto de estudo, não é o meu interesse, né? Saber como que velocidade, pressão, etc., varia dentro da minha caixa preta, né? Então, eu uso a perspectiva integral. Preta, rosa, verde, qualquer cor que vocês queiram, tá? Já a análise diferencial, né, ela traz justamente a avaliação de detalhes do escoamento, ou seja, o que acontece dentro daquela região em que eu quero estudar, que é justamente o domínio do meu estudo, certo? O domínio do escoamento. Então, nesses problemas em que os detalhes do escoamento, eles são importantes, né, o uso da formulação integral, ele é inadequado. Por quê? Porque a gente precisa, né, trabalhar nessa perspectiva diferencial, realmente. Eu preciso estudar o comportamento de ponto a ponto, de forma a eu poder compreender, controlar, manipular, quaisquer que sejam as variáveis geométricas ou físicas desse processo, para melhorar ele de alguma maneira. Certo? Então, na perspectiva diferencial, a gente tem interesse em, através dos campos de velocidade, de pressão, temperatura, densidade, etc., avaliar, né, como que se dão os fenômenos envolvidos nesse escoamento do fluido, tá? Então, aqui, eu já tenho interesse em avaliar como que se comportam essas linhas de corrente,
se existem regiões em que esse fluido está estagnado, se existem regiões em que eu posso, sei lá, melhorar ou modificar essa estrutura aqui dessa antena. Não sei se vocês estavam pensando que isso aqui era uma antena ou uma cadeira, né? Mas pode ser qualquer um dos dois. E aí eu posso avaliar essas forças, essas regiões do escoamento para fazer um design mais sofisticado ou menos sofisticado em função de qualquer precisão ou demanda que eu tenha, certo? Que a gente tem. Beleza? Então, nessa perspectiva de análise diferencial, a gente vai estudar as mesmas coisas que a gente estudou na análise integral, né? Mas aqui, né, a gente vai dar foco, a gente vai observar principalmente a conservação da massa e a equação da quantidade de movimento, certo? Então, simbora. Então, a questão da equação da continuidade, né, ela veio para a gente, lá da perspectiva integral, a partir do teorema de transporte de Reynolds. E aí, no teorema de transporte de Reynolds, a propriedade extensiva era a massa do sistema, a propriedade intensiva, o etazinho, valia justamente 1, né? E aí a gente ficava com essa equação aqui. E aí, por definição, né, de sistema, se dizia que a massa do sistema, o sistema é uma quantidade de massa fixa e identificável, então a taxa de variação da massa do sistema era 0, independente de qual era esse sistema, e aí a gente tinha esses dois termos aqui, a igualdade entre esses dois termos aqui, certo? E o que ele, se a gente for analisar ele, o que ele dizia era simplesmente que a taxa de variação da massa contida no volume de controle é igual ao fluxo líquido de massa através da superfície de controle. Então, eu tinha termos referentes à vazão mássica de entrada e de saída, certo? A beleza do negócio é que essa equação ela é válida para qualquer volume de controle, independente do tamanho dele. Então, eu posso trabalhar com essa equação para um tanque e posso trabalhar com essa equação para um ponto. Eu posso tornar esse volume de controle tão pequeno quanto eu queira, certo? E aí é isso que a gente vai fazer. A gente vai diminuir o tamanho do volume de controle até uma quantidade infinitesimal. E no limite, né, esse volume de controle ele vai se tornar um ponto do escoamento, certo? Então, a gente vai sair desse volume de controle grande, né, integral, aí, para trabalhar com um volume de controle do tamanho de um ponto do escoamento, certo? E aí, a gente já tinha dito lá nas primeiras aulas que as propriedades do fluido, né, a gente considera que tem um valor único num ponto, certo? Então, a gente pode considerar esse volume de controle infinitesimal, que ele tem um volume dV, né, e dessas coordenadas aí cartesianas, então, esse volume infinitesimal, ele é dx, dy, dz, tá? E a gente considera, né, que a massa específica dele, a pressão desse fluido, ele tem um valor nesse ponto. Espera aí, deixa eu destacar aqui. Nesse ponto, né, centrado aqui no centro dessa partícula fluida, nesse ponto P, certo? E aí, a gente tem um campo de velocidades, né, que tem também suas componentes, né? Então, esse campo de velocidade tem uma componente U na direção X, uma componente V na direção Y, uma componente W com a direção K, e essas componentes estão alinhadas aí com os eixos coordenados, certo? Por que que a gente tem interesse nisso, nessas quantidades? Porque a gente viu, né, lá da equação da continuidade, que
a gente precisa justamente relacionar massa específica com velocidade, com área, para eu poder avaliar a conservação da massa. Então, o nosso interesse vai ser justamente, né, nessa relação entre massa específica e velocidade, para poder aplicar, né, a equação de conservação da massa a esse volume de controle aí infinitesimal. Então, se vocês se lembram, né, a gente tinha usado a ferramenta de expansão em série de Taylor para poder fazer algumas considerações aí e para poder avaliar as propriedades do fluido num ponto que eu sabia o valor dessas propriedades no centro aí dessa partícula fluida, mas desejava saber o valor dessas propriedades nas faces dela, né? A gente fez isso quando a gente quis não lembro qual foi a quantidade que a gente fez isso, qual foi a propriedade que a gente fez isso lá na primeira unidade, mas eu lembro que a gente fez exatamente isso, né? A gente tinha um valor referente à propriedade no centro da partícula fluida, né? E queria avaliar nas vizinhanças dela. Então, a gente usava justamente a expansão em série de Taylor. Então, o valor da função nas vizinhanças, ou seja, em qualquer uma dessas faces, da quantidade que eu tenho interesse, ou seja, que é o produto massa específica vezes componente da velocidade, né? Ele vai ser dado pelo valor da função no ponto que eu conheço, que é aqui no centro da partícula fluida, mais a variação, né, a derivada dessa quantidade que eu conheço com respeito à direção que eu tenho interesse, né, vezes a distância do ponto que eu tenho interesse para o ponto que eu conheço, x menos a. Então, pensem sempre aqui, ó, que x é o ponto que eu tenho interesse, né? No caso aqui, nessa face da direita, que está uma distância dx sobre 2 da origem, certo? O ponto que eu conheço é esse ponto centrado na origem, que tem valor aí de ρ vezes u. E aí, no caso dessa face da direita, a distância entre os pontos dx sobre 2 menos o ponto aqui 0, vale dx sobre 2. Ok? E aí, os termos de ordem superior a gente despreza porque são muito pequenos. Lembram disso, meu povo? Lembram disso, dessa história aí de expansão em série de Taylor, que a gente falou lá na primeira unidade? Eu queria me lembrar o que era. Eu acho que era pressão que a gente estava falando naquela época. E agora a gente vai falar do produto massa específica vezes tensões. A gente estava falando de pressão para poder chegar no campo de tensões, eu acho. Isso. Então, mas lembra, né? Lembra, Fernando, disso aí que a gente falou, da expansão em série de Taylor, como que a gente fez naquela época? Show. Então, do mesmo jeito que a gente fez isso para essa direção aqui, x positiva, a gente pode fazer para todas as outras faces desse cubo aí infinitesimal, certo? Então, para a face da direita, que seria essa face aqui que eu estou destacando, né? A gente tem a distância entre o ponto que eu não conheço, né? O ponto que eu tenho interesse, menos o ponto que é conhecido, que seria a origem, valendo dx sobre 2, positivo. Na face da esquerda, que seria essa face daqui, a distância entre o ponto menos dx sobre 2 menos a origem produz uma quantidade negativa aqui.
E esse mesmo processo se repete para a face frontal, ou seja, para essa face, né, que sai do plano da figura, para a componente W, e para a face traseira, para esse componente W. Para a face de cima, né, que seria essa aqui, e para a face de baixo também, certo? Então, esses termos daqui, a gente vai usar justamente para poder avaliar a nossa equação da continuidade, certo? Então, se a gente pegar esse volume de controle daí, né, a gente consegue ver que ele está bem representado com esses elementos aqui que a gente colocou, né? Então, a gente pode considerar que esse fluido ele está entrando aqui nessa face esquerda e saindo pela face da direita, entra aqui nessa seção inferior e sai pela seção superior, entra na face aí traseira e sai pela face aqui frontal, certo? Então, todos esses termos daqui, né, eles representam, esses termos aqui entre parênteses, eles representam justamente o produto massa específica vezes componente da velocidade naquela direção, certo? Só que massa específica vezes componente da velocidade ainda não é massa para a gente. Por quê? Porque é necessário que a gente multiplique isso pela área através da qual o fluido está escoando, né? Lembram que lá na equação de conservação da massa, a gente trabalhava com o produto ρV escalar dA, né? Então, isso aqui representava uma vazão mássica, um M ponto, né, desse escoamento. Então, aqui nessa figura, ó, ele justamente representa para a gente o produto massa específica vezes componente da velocidade em cada uma das faces, né? E aí, aqui, ó, a gente consegue ver que nessa face de entrada aqui do fluido aqui pela esquerda, ele interage com essa área dy vezes dz, né? Nessa seção aqui de saída também ele interage com essa mesma área referente ao escoamento. E aí, para esse fluido que está escoando para cima, a área referente é dx dz, né, que seria esse plano aqui de baixo e de cima também. E para esse fluido que está escoando aqui nessa direção, ao longo desse eixo Z, a área seria justamente dx, né, vezes o dy, ok? Pegando essa ruma de termo, meu povo, a gente tinha essa equação aqui como sendo a nossa equação fundamental, lá vinda da perspectiva integral, certo? Se a gente for trabalhar cada um desses termos, o que acontece? O termo de taxa de variação de massa no volume de controle, a gente pode interpretar isso quando esse volume de controle tende a esse volume de controle infinitesimal, como sendo o produto massa específica vezes o volume do volume de controle infinitesimal. Ainda que eu integre isso daqui, né, o volume de controle continua sendo infinitesimal e o volume dele é dx dy dz, certo? Nas seções de entrada, a gente viu que em todas elas, só para deixar aqui bem destacado para vocês, em todas as seções de entrada, ó, esse produto, né, resultava em um termo aqui, ó, de expansão em série de Taylor negativo, enquanto que todos os termos de saída resultavam aqui em termos positivos. Ok? Isso é importante para a gente, porque a gente vai agora juntar todos os termos referentes às seções de entradas, na seção X, na seção Y, e ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, ao longo do eixo Z, desta maneira. E fazer o mesmo com as seções de saída, certo?
saída ao longo de x, saída ao longo de y, saída ao longo de z, certo? E aí, vazões mássicas de entrada, todos esses termos, menos vazões mássicas de saída, né? Isso aqui, obviamente, vai ter coisas que vão interagir positivamente e coisas que vão interagir negativamente, né? Então, a gente consegue ver, ó, que esse termo aqui se cancela em decorrência desse sinal negativo com esse. Esse termo cancela esse termo cancela esse, né? Por outro lado, todos esses termos aqui, ó, em decorrência também do sinal negativo, vão se somar com esses daqui, né? Menos dx sobre 2 vai ficar simplesmente dx. dy, menos dy sobre 2, menos dy sobre 2. Filho, mamãe tá dando aula, tá bom? O caseirinho passou? Bora, vamos olhar se tá lá embaixo. Vovó fez picolé. Vovó fez picolé. Sobrevivemos todos lindamente. O menino já vai para o YouTube com 2 anos. É assim. Então, pessoal, só para continuar, né, aqui o nosso raciocínio, né, todos esses termos aqui negativos, ó, eles vão, na realidade, se somar em decorrência aí do sinal lá negativo, ali em cima, certo? Então, onde tinha esses dx sobre 2, dy sobre 2, na realidade, eu vou ter menos tarará dy sobre 2, menos tarará dy sobre 2. Então, esses dois termos, eles vão se somar, certo? De tal maneira que a gente vai ter algo desta forma, certo? Então, eu tenho o termo referente à massa específica do fluido vezes o volume desse volume de controle infinitesimal, menos ρx do produto ρu vezes dx, dy, dz, menos ρv com relação a y vezes esse dx, dy, dz, menos ρw vezes dx, dy, dz. Obviamente, a gente pode cancelar todos esses termos referente ao volume, né, dessa partícula fluida, e aí a gente fica com essa equação sendo a equação da continuidade, certo? ρT da massa específica mais ρx do produto massa específica, componente U, mais ρy do produto massa específica, componente V, mais ρz do produto massa específica vezes componente W, certo? Então, essa equação aí para a gente é justamente a equação da continuidade em coordenadas cartesianas. Lindamente. Ok? E da mesma maneira que a gente fez, né, lá na equação, na forma integral, a gente também tem simplificações a fazer na forma diferencial, certo? A primeira delas, na verdade, nem é simplificação, é só de forma de escrita, certo? A gente pode usar esse operador del aqui, que ele representa justamente, né, a taxa de variação de qualquer quantidade que é escalar, né? Ele atua sobre deixa eu tentar deixar isso mais correto, né? Ele é um operador que atua sobre uma quantidade vetorial, que seria a velocidade, de maneira a produzir um escalar, certo? Então, essa quantidade aqui, certo?
Então, a taxa de variação da massa específica mais o gradiente, né, de ρ vezes o campo de velocidade. É uma das maneiras que a gente pode usar para entender ou explicar ou avaliar essa equação da continuidade, reescrever ela dessa forma. E aí, como eu dizendo para vocês, a gente tem também simplificações da mesma maneira que a gente fez para o escoamento na perspectiva integral. Então, se é um escoamento incompressível, então a massa específica ela é constante. Então, ela é constante tanto em relação ao tempo, quanto em relação a todas as outras coordenadas, né, espaciais. Então, a gente vai tirar essa massa específica aqui, dessa derivada, essa derivada aqui vai ser zero, e ela vai sair de todas essas derivadas parciais, certo? Então, a gente, para um escoamento incompressível, né, a taxa de, o ρ mais ρv mais ρ... Que isso, gente? Eu estou falando tudo trocado. Rx mais ρy mais ρw, ρz tem que ser igual a zero, certo? Então, se a gente verifica que um dado campo de escoamento, para um dado campo de escoamento, essa relação aqui, igual a zero, tá? É obedecida, então a gente já consegue afirmar que esse campo de escoamento é um campo de escoamento incompressível, certo? Se isso aqui não é obedecido, né, se existe, se a somatória de todos esses termos é diferente de zero, então ele vai ser compressível, tá? Se o escoamento ocorre em regime permanente, pessoal, ele diz que as propriedades, né, eu dizer que o escoamento ocorre em regime permanente, diz que as propriedades dele não variam com o tempo. Então, as propriedades vão ser independentes do tempo, e o campo de massa específica, que era função de x, y, z e do tempo, agora só vai ser função de x, y, z. Ele só pode ser função das coordenadas espaciais. Então, dizer que esse escoamento ele ocorre em regime permanente simplesmente diz que este termo aqui ele é zero, né? E é necessário que eu mantenha a massa específica aqui em todas essas derivadas parciais. Ok? Em coordenadas cilíndricas, pessoal, é o mesmo raciocínio, certo? A gente tem simplesmente a diferença de o que seria cada um dos elementos, né? Qual que seria o desenho desse nosso elemento infinitesimal, né? Mas a gente pode imaginar essa fatia aqui, não seria bem um cubo, né? Esse elemento, né, que tem um ângulo dθ, né? Uma largura dr e uma altura aqui dz, né? E aí o mesmo raciocínio pode ser aplicado, né, de desenvolvimento de expansão em série de Taylor e tudo mais, para obter a equação da conservação da massa nessa perspectiva cilíndrica, ok? Fazendo isso, né, a gente diz que esse campo de velocidade, ele tem uma velocidade VR na direção radial, Vθ na direção angular e Vz na direção azimutal, certo? E aí a gente pode fazer as expansões em série de Taylor também, como eu falei para vocês, de tal maneira que a gente também vai ter vários desses termos interagindo, né, positivamente e negativamente. Então, todos esses daqui que estão destacados, eles se cancelam, e aí a gente fica com esses demais, né, para serem computados, ok? Fazendo isso, né, se percebe que vai ter
vão existir, né, termos que vão estar se relacionando aí. Deixa eu trazer de maneira mais clara aqui. Com o volume do volume de controle, então, da mesma maneira que a gente tinha feito para o volume de controle em coordenadas cartesianas, a gente pode trabalhar agora com o volume desse volume de controle em coordenadas cilíndricas, né? Os termos de entradas seriam estes daqui, e a gente teria também esses termos referentes à seção de saída, né? Isso aqui seria todo, esse termo que está destacado aqui, seria a vazão máxima em toda a superfície de controle, certo? Para esse elemento aí infinitesimal, a gente teria, então, a somatória deste termo aqui com esse termo aqui, né? Então, a gente pode interagir, né, matematicamente aí esses elementos, cancelar todos esses dr, dθ, dz aqui, seria o volume de controle dessa partícula fluida infinitesimal, certo? E aí a gente fica com R, ρVR mais R, ρr do produto na direção radial, ρθ do produto na direção θ, R, ρz do produto na direção azimutal, mais esse elemento aqui, R, ρt, certo? Se a gente for analisar, né, esses termos mais apropriadamente, é possível, né, você observar que esses dois termos aqui, na verdade, eles são a aplicação da regra da cadeia sobre esse produto, tá? Então, se a gente aplicar a regra da cadeia sobre R vezes ρVR, a gente fica com ρr vezes ρVR, né? Então, ρr vale 1, certo? Vezes esse termo mais este outro termo, né? O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes ρr, ok? Então, se a gente trabalhar, dividir essa equação toda por R, a gente pode expressar essa equação da continuidade em coordenadas cilíndricas dessa maneira daí, certo? E aí fica mais fácil da gente trabalhar os casos de um escoamento incompressível e também do escoamento permanente, certo? Então, no caso do escoamento incompressível, esse termo aqui, ele é nulo, e todos esses referentes à massa específica saem das respectivas derivadas parciais, então a gente fica com essa relação, e no caso do escoamento em regime permanente, simplesmente esse termo aqui, ele é nulo, porém a massa específica permanece em todos os termos de derivadas parciais, ok? Então, tem algumas questões aqui para a gente começar a fazer na aula que vem, certo? E eu acho que é só. Tá certo, meu povo? Nos vemos quinta-feira.